Em Lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Estudo e reflexões sobre a doutrina espírita. Com muita diversidade de conteúdo, interação e aprendizado. Em Lives TV. Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Sejamos todos muito, mas muito bem-vindos a mais uma live que estuda a obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sim, nós já estamos há bastante tempo estudando esta obra, O Livro dos Espíritos. E este livro, ele contém 4 partes. Já estudamos toda a primeira parte, toda a segunda, estamos na terceira parte, no capítulo 9, são 12 capítulos. Estamos no capítulo 9 da terceira parte, e vendo um ponto assim, a parte que eu acho mais bonita da obra, que é a questão das leis morais. Vamos encerrar as leis morais e depois iremos para a última das partes, que não é menos interessante, é muito boa também. Tem muitas perguntas bem palpitantes, que é sobre as esperanças e consolações. São só 2 capítulos, mas é muito importante que a gente vá devagar nesses estudos para a gente poder ver a sabedoria que se esconde em cada ponto desse da obra. E nós estamos especificamente dentro deste livro, no capítulo 9 da terceira parte. O capítulo 9 é a chamada Lei de Igualdade. Nós estamos estudando a Lei de Igualdade. Dentro da Lei de Igualdade, nós já passamos um primeiro tópico, que é a igualdade natural, e fechamos um segundo tópico ontem não, na última live nós fechamos o segundo tópico, desigualdade das aptidões. Eu acho muito legal essa habilidade de Kardec, e ele sabe separar as coisas. Ele vai ter 3 desigualdades. Ele vai ter a desigualdade das aptidões, depois as desigualdades sociais e depois a desigualdade das riquezas, que parece que é tudo a mesma coisa, mas ele consegue ter nitidez em cima disso. É muito interessante ele conseguir separar essas 3 coisas. Então, nós já vimos a desigualdade das aptidões, vendo que os espíritos têm aptidões diferentes porque ou foram criados anteriormente ou porque aproveitaram melhor as experiências que tiveram. E agora a gente vai começar a ver as desigualdades sociais. Então, para que a gente consiga começar as nossas discussões sobre as desigualdades sociais, nós vamos primeiro fazer a nossa prece para a harmonização dos nossos pensamentos. Vamos orar? Divina luz das nossas vidas e Senhor das nossas almas, o quanto te agradecemos por nos ofereceres a oportunidade de termos a paz suficiente para conseguirmos estudar as tuas leis e conseguirmos, assim, decifrar os enigmas das nossas próprias vidas. Nós te rendemos graças, Senhor, por nos concederes uma existência em que podemos consultar esse material, em que conseguimos ter lucidez o suficiente para nos debruçarmos sobre esses textos. Temos um lar onde podemos ter a serenidade de podermos ter a tranquilidade de ler, quando há tantas pessoas que não têm raciocínio para ler, que não têm a instrução para ler, que não têm paz porque não têm lar para poder ler. E aqueles que, mesmo tendo lar,
têm um lar em desalinho que não lhes permite estudar e conhecer. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, e te pedimos que nos abençoes, para que, te sendo gratos por tudo que tu nos concedes, nós consigamos viver aquilo que tu nos ofereces como gratidão a tudo que tu fazes por nós. Envolve assim as nossas almas nas tuas bênçãos, para que o teu amor esteja presente nas nossas almas e consigamos penetrar assim as porções mais significativas das reflexões que poderemos fazer com o texto que tu nos ofereces. Fica assim conosco, Senhor. Abençoa as nossas vidas e nos guarda em tua paz. Muito bem. Nós vamos começar agora um tópico novo dentro do livro. Vamos começar a desigualdade das desigualdades sociais. 806 deu o livro. Vamos ver logo de cara uma pergunta escandalizar muito em nós, porque há muitas pessoas que falam que o Espiritismo, pela sua visão, pregaria o chamado conformismo diante das circunstâncias da vida. Mas não é o que a gente vai encontrar nas perguntas que teremos a chance de estudar na noite de hoje. E nós vamos começar vendo a questão 806 de O Livro dos Espíritos. Onde está a questão Regina Mercadante? Aqui está. A questão 806 é uma pergunta bem curtinha, onde Kardec pergunta se a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza. Olha, a pergunta é muito boa, porque muita gente diz: o Espiritismo prega o conformismo, porque diz para as pessoas que se ela é pobre é porque ela merece, que se ela está passando por isso, ela tem que passar mesmo, que ela tem que pedir mais pobreza. Essa não é a visão. Essa pode ser até uma visão que o movimento espírita possa ter. Essa pode ser até uma coisa Cidinha Mota, que o movimento espírita fale. Mas essa não é a verdade que o espiritismo traz. Às vezes, o movimento espírita, ele trai, ele não traz, ele trai o espiritismo. Por quê? Porque os espíritas, e aí falando as pessoas, eles são espíritos que trazem outras histórias de outras experiências religiosas. E quando eles aportam na doutrina espírita, é bem razoável que nós possamos contaminar com a nossa visão o pensamento verdadeiro que a doutrina espírita nos entrega. Então, Teresa Aquino Luiz, o Espiritismo jamais pregou para as criaturas o conformismo diante das desigualdades. Não pregou. Ele tem uma visão diferente, ou seja, as desigualdades sociais que a gente encontra na nossa sociedade, elas, de repente, não têm a origem que a gente pensa, porque muitas pessoas dizem: é assim mesmo, tem que ter pobre, tem que ter rico, porque é a maneira de punir quem foi pobre, quem foi rico. E aí, Clau Hagel de Porto Alegre, seja muito bem-vinda. Então, é aí que a gente vê que nas nossas vidas, algumas experiências sociais que existem, elas não estão na lei de Deus. Vamos dar uma olhada nisso, Lea Mespac. Olha a pergunta. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Se é uma lei da natureza, é uma lei de Deus, é vontade de Deus? Olha só o que ele diz. Não. Olha que impacto. Não. É obra do homem. Não é de Deus. Caramba! Gente, isso é espetacular.
Isso é libertador, Maria Aparecida Mota. Isso é libertador. Por quê? Porque na medida que nós conseguimos nos aproximar desta informação, nós saímos daquele rame-rame miserável. É isso mesmo. É porque Deus quer. Foi Deus que quis. Nós temos realmente, dentro da mensagem cristã, muitos segmentos do cristianismo que nos levam a essa leitura. Não, se Deus quisesse que a gente fosse rico, ele teria nos dado riqueza. Se ele não deu, é porque ele quer que a gente seja pobre mesmo. Então, é aí que a gente vai descobrir que não é dessa forma que a doutrina espírita trabalha o conceito das desigualdades. Então, vamos levantar os olhos, Ana Cláudia AB, você que trabalha com os excluídos, vamos rever esse seu pensamento, vamos arejar sua cabeça, vamos trazer as verdades espíritas para que você, quando olhar para a sociedade agora, não olhe com aquele olhar dizendo, tá tudo certo, é isso mesmo. Se é assim, é porque era para ser assim. E não é verdade, porque as desigualdades sociais aqui colocados, aqui, eu não sei, é para lá. As desigualdades sociais são obra do homem. Então, esta sociedade que a gente vê, esse modelo de sociedade que a gente vive, não é o desenho que Deus queria que fosse. Percebe? Fomos nós que construímos assim. Não foi que Deus que vai dizer, gente, é o seguinte, vou falar para vocês, como é que vai ser? Vai ter uma pessoa que vai ter muito, essa pessoa que vai ter pouco, essa aqui não vai ter nada, e aí vai ter os excluídos, esses excluídos não vão ter direito. Fomos nós que criamos esses modelos. Foi a nossa condição espiritual que desenhou este formato de que as nossas sociedades têm que ser assim. É isso mesmo. Tem que ser pobre mesmo. É claro, nós temos heranças cristãs que nos conduzem nessa direção. Existe um livro chamado O Capitalismo e a Ética Protestante. O capitalismo e a ética protestante... Não, o protestantismo o capitalismo e a ética protestante mesmo. Acho que é Max Weber, o autor. Ele traz uma discussão muito interessante, sociológica, sobre isso. O que ele analisa? Ele analisa a colonização da América. E ele diz o seguinte, nações colonizaram a América do Sul e nações colonizaram a América do Norte. Quem colonizou a América do Sul? Quem colonizou a América do Sul foi Portugal e Espanha, que eram países fundamentalmente católicos. E eu não estou aqui falando mal de católico, não, tá? Eu estou apresentando o pensamento de Max Weber só para a gente pensar como as coisas são. Então, ele diz o seguinte, a América do Sul foi colonizada dentro de um psiquismo católico. E o psiquismo católico, ele prega muito essa ideia, não, Deus é assim mesmo, Deus, o Senhor vai cuidar de nós, ser pobre é uma virtude, porque não temos que querer as coisas do mundo, é assim mesmo, o importante são as riquezas do céu. Então, você vê que os padres têm voto de pobreza, existe aquela renúncia dos bens terrenos, essa renúncia dos bens terrenos é um sinal, dentro dessa ótica, de um avanço espiritual, porque a pessoa ela não está desejosa da riqueza do mundo, olhando para Jesus, que nos ensinava que o Filho do Homem não tinha sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Então, houve um período muito longo na nossa história do cristianismo, onde o pensamento predominante foi esse. Virtude é ser pobre, virtude é não ter, virtude é confiar em Deus, não ter quase nada, e se submeter àquilo que Deus nos dá, e se não tem, está muito bom,
e fique conformado com o que você não tem. Já a América do Norte, ela não foi colonizada pela Espanha nem por Portugal, ela foi colonizada pela Inglaterra. A Inglaterra não é católica. A Inglaterra tem lógica protestante. Não só o anglicanismo, mas várias correntes protestantes também chegaram à América no período da colonização, né? Os puritanos, os quakers, batistas, presbiterianos, metodistas, muitas correntes, mas elas eram predominantemente protestantes. Tinha católicos? Tinha. A Igreja Católica também chegou na América do Norte, mas ela é muito mais tímida lá. O que é mais intenso é a compreensão da vida pela ótica protestante. E qual é a ótica protestante? A Maria Eugênia está até colocando aqui, porque interpretaram dessa forma, e ainda interpretam que os pobres é que herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí tomaram a pobreza material por esta via, não é? Bem, então, na lógica protestante, não é assim. O pastor não faz voto de pobreza. E tem-se muita ideia de que Deus abençoa, dá prosperidade, vai conseguir, vai dar riqueza, você vai prosperar, o Senhor vai lhe abençoar, você vai ser rico, vai ser próspero. Olha como é diferente. Por quê? Porque eles têm uma conexão mais forte com o Antigo Testamento, onde, dentro da visão do Antigo Testamento, isso era muito reforçado. A proteção do Deus de Israel ofereceria fartura, prosperidade. Então, a lógica protestante, ela se apoia muito nesse conceito de um Deus provedor, de um Deus que vai te entregar as riquezas da terra e que você vai ser muito abençoado. Enquanto que a lógica católica, a bênção é a renúncia para receber essa grandeza do outro lado da vida. E o que Max Weber diz sobre isso? Ele diz que exatamente por essa construção que a gente teve, nós vamos chegar a uma leitura na qual a América Latina ela tem um desenvolvimento mais devagar. Vocês veem que ela não se desenvolveu de maneira intensa, enquanto que na América do Norte houve um crescimento muito forte no aspecto econômico daquela sociedade. E ele admite, não é? Ele aponta que a razão do sucesso da colonização norte-americana se deve ao ideário protestante que dominou a mente daqueles que ali chegaram logo no começo da colonização, enquanto que os que vieram para cá tinham uma outra perspectiva e que a singeleza era suficiente para garantirmos a nossa conexão com o alto. E foi exatamente isso que foi produzindo em nós uns modelos de sociedade bastante excludentes. Nossa sociedade, de certa maneira, não se incomodou com a exclusão. Porque, como a exclusão era um processo que tinha conexão com o divino, não faz mal ser pobre. Não faz mal ser miserável, também não tem problema. Então, a sociedade passa a cobrar menos dos seus governantes, passa a se organizar com muito mais aceitabilidade da desigualdade. Então, na América do Sul, graves processos de desigualdade social pela admissão da pobreza como uma condição inerente da própria criatura humana e que isso é bonito aos olhos de Deus. Enquanto que na América do Norte, não pode deixar o excluído, por quê? Porque todos têm que ter direito a ter uma vida digna. Percebe como isso foi importante na construção da sociedade em que nós vivemos? Então, não foi Deus que construiu esse modelo de sociedade que a gente vive. Fomos nós que edificamos isso. E o mais triste é que nós edificamos isso desde o princípio. Não é uma coisa que aconteceu nesta sociedade americana que a gente vive, sul-americana. Não, isso é um processo que acontece há muito tempo. Desde a época dos antigos reis, isso já tinha. O cristianismo serviu muito de base para o conformismo de muitas pessoas. E antes dele, as religiões serviram muito a esse interesse. Dá uma olhada na Índia. Os grandes iogues da Índia, se eles são ricos, se eles são pobres. Os religiosos, eles
são muito vinculados historicamente a abrir mão dos bens materiais. Então, houve uma conexão desde o princípio da história. Se eu me conecto ao divino, eu sou pobre. E, consequentemente, se eu sou pobre e me conecto ao divino, é interessante que tenha pobreza para que isso represente a nossa conexão. Olhem como nós temos hoje na Índia uma quantidade muito grande de iogues, de homens que vivem isolados na floresta, os eremitas, que não tem nenhum bem material, nada, não tem nada, nem roupa eles têm, andam nus, para mostrar o seu desapego às coisas dos bens terrenos. Resultado, nós construímos uma sociedade com essa característica e depois a gente olha para ela e diz, isso é a vontade de Deus. Por quê? Porque isso já é tão secular, isso já é tão milenar, que pessoas tenham acesso e pessoas não tenham, que a gente acha que sempre foi assim e que esse é o modelo correto para a gente poder caminhar. A Gisele Carajá faz uma pergunta aqui. Ela pergunta assim, você acha que é tarefa nossa construir um mundo melhor, com menos dor, maior acolhimento humano, sem ser fantasia? Será que é nossa tarefa construir um mundo material melhor? Gisele, olha só. Eu vou responder essa sua pergunta dizendo sim e não, tá? Porque do jeito que você coloca, olha, construir um mundo melhor, parece que a gente vai construir um mundo melhor. E, na verdade, não é essa, não é essa a ideia de que a gente pode imaginar. Ou seja, não é um mundo melhor, é eu ser melhor. A nossa tarefa é me fazer melhor. E ao me fazer melhor, em redor do meu pequenino mundo, da minha pequenina voz, do meu pequenino espaço no planeta, naquele pontinho onde eu vivo, eu abrir uma clareira de paz onde eu estou. Se cada um de nós abrir uma clareira de paz onde nós estamos, essas clareiras vão se juntar e o mundo será melhor. Mas eu quero fazer essa ressalva para você não cair na ideia de que eu esteja dizendo que nós temos que sair pelo mundo para mudar o mundo, nós temos que transformar... Não, vamos transformar o mundo, coisa nenhuma. Nós somos muito pequenos para transformar o mundo. Mas nós podemos fazer muita coisa no meio que nós vivemos. Na família que eu moro, no ambiente de trabalho que eu participo, na rua em que eu moro, né? No bairro onde eu estou, no ônibus que eu pego. O que me custa ceder lugar no ônibus, ajudar uma pessoa a subir, ser gentil com uma pessoa que bateu no bolso, não tem dinheiro para pagar, deixa que eu pago. Como se nós fôssemos irmãos. Verdadeiramente, a gente não faria isso por um irmão. A gente está no ônibus, aí tem uma pessoa, caramba, não trouxe. Tranquilo, deixa que eu pago para você. Se você não me conhece, mas você é meu irmão, eu não conheço você, meu irmão. Passa, paga aí, vamos embora, entra, passa para cá. Então, essa naturalidade em enxergar que nós somos uma sociedade que é uma grande família universal é muito importante que a gente tenha. Então, não é que a gente vai mudar o planeta, vamos parar a guerra da Ucrânia, não vou conseguir. Mas posso fazer muita coisa na minha família, no meu ambiente de trabalho, na rua que eu moro e nas minhas manifestações na rede social. Parar de publicar sobre o ódio. Parar de falar mal das pessoas, de atacar os outros, até que eu nem conheço nessa nossa longa caminhada de evolução que a sociedade nos pede que façamos. Então, vamos à frente. Tem uma pergunta aqui, não, acho que não é uma pergunta, é um comentário de Ana Cristina Aragon, de Piracicaba. Do mesmo modo que existem as desigualdades das instituições sociais, onde alguns não têm o necessário, também existem aqueles que sempre vão achar que o outro tem mais do que ele e vão alegar desigualdade ou injustiça, como equacionar.
Pois é. Acho que a questão 807 vai ajudar a gente dessa resposta, porque está nela. Essa pergunta está na 807. Quando a gente avançar para 807, nós vamos poder ver isso. Aqui, nesse momento, o que me importa? Enxergar um ponto. As desigualdades sociais não são obra de Deus. Então, toda a história da humanidade está errada. Tudo aquilo que a gente conta está tudo errado. Nós erramos, não é? É porque hoje temos. Não, não é hoje. Nós sempre tivemos uma sociedade em que o forte oprimia o fraco. Primeiro era aquela ideia da pessoa que tem mais força, oprimia o que era mais fraco fisicamente. Depois o mais rico passou a oprimir o que era mais pobre. Ele nem é mais forte, mas como ele tem dinheiro, ele oprime o que é mais fraco. Então, isso tudo são processos que a nossa sociedade passou. No livro Obras Póstumas, tem Obras Póstumas aqui, tem um texto lá atribuído a Kardec chamado As Aristocracias, onde Kardec fala das várias aristocracias que no mundo, e ele comenta dessa aristocracia do rico, né? A aristocracia do forte, e diz que a aristocracia do mundo de regeneração vai ser outra. A aristocracia da regeneração é a aristocracia intelecto-moral. Pessoas que terão mais inteligência e mais conhecimento moral, mais habilidade moral, serão os que irão comandar a sociedade. Um modelo muito parecido com aquele que Platão propunha nos seus textos, não é, da República. Aqui a Gisele Carajá volta a dizer assim, certo, fraternidade, paz, isso é pessoal, mas as leis, as instituições, como agir, como atuar. Obrigada por me responder. Como agir, como atuar? De maneira organizada. O que a doutrina espírita, resumidamente, propõe? A gente vai conversar sobre isso. Ela nos propõe que nós sejamos elementos transformadores da sociedade. Que a gente vote, que a gente se organize, que a gente pleiteie mudanças, que nós elejamos os nossos governantes, que nós lutemos por uma melhor sociedade. Só que, na luta de uma sociedade melhor, não vale o ódio. Essa é a proposta do Espiritismo. Nós vamos lutar por uma sociedade melhor. Vamos votar, vamos nos manifestar, tem que falar, sem ódio. Porque se nós entrarmos na questão do ódio, nós vamos nos perder. Aqui nós não chegamos ainda lá, mas aqui, ó, Livro dos Espíritos, último parágrafo da obra. Último parágrafo. O livro termina aqui, ó. O livro acabou, tá vendo? É o último parágrafo da obra. Nesse último parágrafo, tem um trecho, o parágrafo é longo, não é no começo do parágrafo, é no meio dele, diz assim, ó. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Então, não são os bons espíritos que vão instigar o mal para construir o bem. Tá, mas o que é, então, o mal nessa condição? Eu vou dizer. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio ou a violência. Então, não dá para construir uma sociedade igualitária com violência. Ah, mas vai demorar. É para demorar mesmo. Porque não é lógico a gente dizer assim, não, a sociedade é muito desigual, nós temos que derrubar os que exploram, matar todos eles, estabelecer um regime de igualdade. Não vai funcionar. Porque o bem não se estabelece sobre a violência. Nós não conseguiremos construir uma sociedade verdadeiramente pacífica se nós não fizermos o verdadeiro pacto social em que a gente se aceite e vá gradualmente construindo essa sociedade com menos exclusão. Existem alguns... Vou só ler mais uma frase para poder soltar o livro. Jamais aconselharam legitimar o assassínio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos. Se tem ódio entre partidos, não vem dos bons espíritos, pelo amor de Deus, gente. Então, não tem lógica eu dizer assim, a sociedade está horrível. Vamos quebrar tudo, tocar fogo, quebrar, destruir. Esse modelo de ruptura nunca será um modelo satisfatório. O modelo da ruptura nunca será bom. O modelo revolucionário não é bom. O modelo bom é o modelo
evolucionário, é que coloca Leon Denis na obra Cristianismo, não, na obra Socialismo e Espiritismo. Nessa obra ele comenta sobre a necessidade da gente transformar a sociedade. Nós não podemos ser passivos. Ai, tá ruim, né? É muito ruim. Não, vamos nos organizar. Mas a organização não pode exceder a fronteira do bem. E vou dar um exemplo disso para nós. Nós temos algumas nações no planeta hoje. Estou falando hoje, tá? Não estou falando do passado, não. Isso acontecia no passado, acontece hoje. Existem algumas nações do mundo hoje que elas são governadas por tiranos, maus, cruéis, que possuem um exército sanguinário que mata pessoas nas ruas, não obedece lei. São ditadores, né? Ricos comandando um povo pobre e miserável. E controla a multidão com mão de ferro, mata, esfola, destrói, escraviza, faz uma loucura com as pessoas. São regimes altamente violentos. Mas há um detalhe nesses regimes. Esses regimes eles fomentam tanto ódio na sociedade oprimida, que essa sociedade oprimida vem e diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Nós vamos derrubar todo mundo, vamos quebrar tudo que existe e destrói a sociedade. Eles saem à rua numa revolução e aqueles soldados que eram maus, que matavam a própria população, são exterminados, são mortos aos pedacinhos, são mutilados, arrastados seus corpos pelas ruas. São cenas de absurda violência quando esses regimes tiranos são derrubados. Aí, graças àquele regime sai. E um novo regime vai assumir. Claro. Agora virá um novo governante que vai assumir o trono, a posição que estava, e vai agora governar a população. E sabe qual é a grande surpresa? O cara que assume faz a mesma coisa que o outro fazia. Só troca de posição. Aí quem estava oprimido agora vai ser o opressor e vai matar, esfolar, prender, torturar, desgraçar aqueles que estavam no poder antes, os que eram simpatizantes desse poder, até que ele caia e o ciclo recomece. Então, a violência ela não é a melhor estratégia para que a gente construa uma sociedade igualitária. Eu sei que demora, mas aprender a respeitar o limite das leis também faz parte da nossa educação. Então, nós vamos ter que aprender até que a gente consiga viver numa sociedade em que nós dizemos assim: não podemos fazer isso porque a legislação não permite. A lei não permite, então vamos mudar a lei, vamos reunir, vamos votar em pessoas que possam fazer uma lei diferente e essa lei possa garantir. Então, regimes que sejam eleitos e que você possa construir leis e essas leis serem obedecidas e essas leis, evidentemente, são revistas a cada tempo, porque as pessoas que elaboram as leis, elas são exatamente para isso, para fazer a adequação à nova realidade que a gente está. Isso é fundamental. Então, quando a gente encontra no texto a informação de que a desigualdade não é obra do homem, não é obra de Deus, mas sim uma obra do homem, é para a gente entender que, se ela é uma obra do homem, evidentemente ela vai passar, que é o que nós temos na sequência do nosso texto. Aí aqui, nós temos o Luiz Veríssimo. Luiz Veríssimo, olha, deixa eu te dar meu parabéns por uma coisa. As pessoas colocam seus nomes todos em letra maiúscula e a gente não consegue, às vezes, ler onde começa um e termina o outro. E você me fez o favor maravilhoso de botar este V maiúsculo aí. Muito obrigado. Então, Luiz Veríssimo, que não deve ser aquele outro, deve ser outro, não deve ser o escritor. O cético não é aquele que acredita, mas por não. Veja só, o que aconteceu com a nossa idade?
Eu vou já ler aqui os outros comentários, mas quero comentar uma coisa. Enquanto existia a crença numa vida futura, enquanto existia uma ideia de imortalidade, de uma manhã, as pessoas diziam, não, a gente é pobre, mas a gente vai ser rico no futuro. O Senhor vai nos abençoar. Legal. Então, na onda de materialismo que a gente experimentou no século XIX, acabou o mundo futuro. Acabou amanhã. Acabou a imortalidade. Não tem consequência para amanhã. E isso foi muito importante que fosse assim para os ideais revolucionários. Por que tanta revolução do século XIX para cá? Pela desconstrução da fé. Na medida em que a fé foi sendo atacada, destruída, perseguida, desmontada, nós automaticamente passamos a eleger a existência material como sendo o foco principal das vidas. Então, eu só tenho isso para viver. E eu não vou aceitar a desigualdade, eu vou derrubar, eu vou quebrar, eu vou destruir. Então, houve uma onda de imediatismo exatamente pela desconstrução dos valores espirituais. É isso que a gente vai fazer, fomentar as ideias revolucionárias que surgem no século IX e no século XX, apoiadas na ideia de que a vida é só essa, acabou daqui, morreu. Então, nós temos que fazer tudo para vivermos agora. E tem que ser agora. Então, tem que quebrar, destruir, tocar fogo, matar as pessoas para estabelecer um regime que não seja esse que está aí. Nem que muitas vezes esse regime seja tão cruel como que a gente está querendo depor. Muito bem, muito bem. Então, o cético, quando não encontra-se nada para crer, evidentemente que a sanha revolucionária toma mais espaço na sociedade. Então, é assim, nem é o conformismo, mas também não é a revolução. É a transformação, é o engajamento, é o envolvimento como indivíduos transformadores sociais, é isso que a gente tem que ser, dar o nosso contributo numa transformação social. Eu vou me engajar, eu vou participar, eu quero uma sociedade melhor, eu vou oferecer o que eu puder para a mudança do mundo em que nós vivemos, tá bom? E a Gisele traz a continuidade de uma coisa que ela falou, assim, sem ódio, mas creio que devemos agir nesse momento confuso. Claro que tem que agir. Não precisa ser com ódio. Pode ser com uma ação com amor. Acho que podemos pensar. Já evoluímos. Transformar com o bem, sem dúvida nenhuma. Não pode ficar do jeito que está. Está muito errado. Está tudo errado. Nós temos que mudar. A questão é os meios. Os objetivos que queremos podem ser nobres, mas se para que eu consiga alcançar o meu objetivo de matar pessoas, não tem sentido. Nós vamos ter que construir isso pela via da legalidade. É conversando, é discutindo, é ouvindo, participando, aceitando derrotas, conseguindo vitórias, e a sociedade se transformando pela lei para construir um modelo melhor. Esse é o modelo que não tem recuo. Os modelos que são diferentes, eles não têm recurso. A sociedade vai dar um recuo, porque não tem estrutura para fazer. Então, a proposta da doutrina espírita, sim, é uma mudança, mas é uma mudança sem violência e assassinatos. Os bons espíritos jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Cadê o resto? Tem essa pergunta, tem um A nela ainda. Cadê? 806, tem um A. 806A. Não sei se ainda tem. Tinha, não sei se ainda tem. Tem, ainda tem. Vamos lá. Então, 806A vai ao encontro de uma parte das perguntas que vocês fizeram. Se essa desigualdade desaparecerá um dia. Ora, gente, se é obra do homem, tem que desaparecer. Não tem como, né? Ela tem que desaparecer. Ela já foi pior. Ela já foi pior. As pessoas eram compradas e vendidas. No Império Romano, a pessoa era comprada, vendida, jogava numa galera, pronto, acabou. Aí morrer ali.
As pessoas eram usadas como objetos, não existia nenhuma proteção trabalhista para nada. As pessoas trabalhavam de sol a sol, sem descanso, sem final de semana, sem nada. Era uma forma muito agressiva de viver. Nós tínhamos muitas guerras, muita violência, sistema despótico de dominação do homem sobre a mulher. Era um período assim muito difícil, não é? As nações invadiam as nações. No livro O Príncipe de Maquiavel, é uma série de conselhos ruins lá, né? E entre os vários conselhos ruins que tem um muito louco. Diz assim, Maquiavel diz, se o reino, do lado do seu reino, estiver passando por uma crise, por uma revolução, em que o príncipe, o rei desse lugar, não está conseguindo conter a sua população e está tendo uma guerra civil, uma revolução, alguma coisa que ele está perdendo o controle do seu país, diz Maquiavel, então é a hora de atacar e de incorporar esse território ao seu. Você está vendo como é? Olha, o rei está frágil. Vamos invadir, vamos tomar para nós, já que tá tudo confuso lá, ele não vai ter exército para nos combater. Vamos invadir a fronteira e vamos tomar o país para nós. Gente, proposta de Maquiavel. Proposta de Maquiavel. Se está tendo problema na vizinhança, tome. É igual você dizer assim, olha, na fazenda, a vizinha da minha está tendo uma briga do pai com os filhos, uma confusão. Vou pegar meus empregados, vamos matar todo mundo, vamos invadir, vamos pegar essa fazenda para nós. É mais ou menos isso. Ou a casa do meu vizinho está brigando com a mulher, se separaram, está uma confusão. Pois então eu vou invadir a casa dele, eles não estão com condição. Percebe como a sociedade era muito mais frágil? A tendência é que a legislação ela vá se impondo e as coisas vão caminhando pelo rumo da diplomacia. E eu estou dizendo isso não que a humanidade caminhe como se fosse um caminho linear. Ela caminha oscilando, né? Tem horas que ela melhora, sempre dá uma pioradinha, depois melhora, porque a história das sociedades não se escreve nas décadas, ela se escreve nos séculos e nos milênios. Então, não dá para a gente ver uma mudança na sociedade quando nós não enxergamos os desdobramentos que o tempo, num sentido mais largo, pode nos oferecer. E aí, Jaci Fernandes, acho que é a Jaci de Porto Velho, eu acho. Seja muito bem-vinda na nossa live de hoje. Então, vamos olhar lá a questão 806A. Essa desigualdade desaparecerá algum dia? Responde. O Alexandre de Palhoça está aqui. Que bom, meu querido. Seja muito bem-vindo. Que legal. Seja bem-vindo, hein? Que bom. Vamos lá. Só as leis de Deus são eternas. Questão 615 de O Livro dos Espíritos. As leis de Deus são eternas e imutáveis como o próprio Deus. E aí dizem os Espíritos, não vês que a desigualdade diminui pouco a pouco, a cada dia? Eu vou dar uma arrumada nesse texto aí, porque esse dia aí não é dia, tá? É cada século. Eu não posso comparar dia, né? Porque eu falo um dia no sentido figurado. Mas quando eu olho uma sociedade do século XVIII para uma sociedade de hoje, teve muito progresso. Olha o mesmo país, tá? Pode olhar o planeta. Ah, mas tem planeta. Tudo bem, olha o mesmo lugar. Então, eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver uma história, a história de Robin Hood. Robin Hood, tal, que foi para a floresta de Sherwood, se ocultou, e aí roubava dos ricos para dar aos pobres, etc., e lutava e tal. Aquilo ali é a Inglaterra, tá? A Inglaterra da época de Robin Hood era daquele jeito ali. Quem olhasse aquela Inglaterra dizia isso não tem certo nunca. Nunca vai se arrumar isso aqui vai ser sempre um local de gente explorando gente. E olha a Inglaterra depois. Então, nós percebemos, na verdade, que como é?
o senhor faz favor para mim, crie um programa com participação. Você sabe, como uma rádio. Eu não entendi. A escarabarro. Então, não é o determinismo essa situação na sociedade. Olha só, nós, na verdade, não existe determinismo na lei de Deus. O único determinismo que existe é que seremos felizes. Os arranjos sociais são fruto da mão humana. Fomos nós que criamos essa confusão que está vivendo aí. Esse mundo horroroso que a gente vive, nós que fizemos. Fomos nós que chegamos aqui a fazer desse jeito. Então, vamos lá, vamos voltar para o texto lá, para a gente poder avançar. Não vês que a desigualdade diminui pouco a pouco, a cada dia? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Então, vamos ter, na nossa sociedade, é o que diz o Espírito, a sociedade não será idêntica, não vai ser assim. Todo mundo vai ser igual. Essas diferenças não das pessoas o direito teriam o suficiente para ver. Agora, com mérito, alguns poderão ter mais do que outros, desde que alguns não precisem passar necessidade. E aí, na sequência do texto, os Espíritos dizem: dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Então vai acabar essa coisa de sangue azul. Isso aí é porque naquela época, não, fulano tem sangue azul, fulano não tem. Acreditava-se que havia pessoas que tinham mais autoridade para serem ricas. Não, mas eles são nobres, né? Como eles são nobres, eles têm o direito de dizer que nós não somos plebeus. Mas quem estabeleceu que eles são nobres? Quem estabeleceu que nós somos plebeus? Foram eles mesmos que disseram que nós somos plebeus. É esse modelo que ele vai sendo substituído. Então, no passado, havia o quê? A nobreza e a plebe aqui. Isso foi substituído pelo quê? Pela república, onde você não tem mais uma casta formada pelos nobres, que nem trabalham, mas exploram os que trabalham. Não. Nós não teremos mais esta característica na nossa sociedade. Não temos mais essa característica em boa parte da nossa sociedade. Em muitos lugares, as monarquias viraram repúblicas e em outras se tornaram repúblicas constitucionais, ou seja, eu tenho um rei, mas o rei não é absolutista, ele tem que obedecer a uma constituição. Em algumas outras se conseguiu fazer regimes parlamentaristas. Deixou-se uma nobreza, uma classe de nobres, mas eles já não governam o país, porque são os plebeus que estão, na verdade, no governo de todas as coisas. Portanto, esse é o processo de evolução que a gente vai vivendo. Observe, eu tinha anteriormente um modelo em que eu tinha um governante e eu tinha escravos. Império Romano, eu vendia pessoas, escravizava. Com o tempo, aquilo foi mudando. Quando nós ingressamos numa nova etapa, chamada feudalismo, nós não tínhamos mais escravos, nós tínhamos servos. Então, os servos, muitos deles pertenciam à própria terra, que era o servo da gleba. Eu não podia matar o servo da gleba, podia bater nele, né? Então, você tinha aquela condição em que o servo tinha que primeiro colher o pomar do seu senhor para depois ir colher o pomar dele. Então, ele colheu o pomar do senhor, quando ele ia colher o pomar dele, já não tinha mais, já tinha caído tudo. As frutas dele já tinham ficado maduras, já tinha acabado. Então, era um processo de exclusão. O servo tinha a sua terra, mas, coitado, ele não conseguia nem colher. Conseguia. Agora, o senhor dele, ele tinha que ir lá fazer a coleta, né? Resultado, aí era a questão da corveia, que tinha o senhor do feudo e os que estavam embaixo dele, que eram seus servos.
Esse processo evoluiu, nós criamos uma nova sociedade em que não tem mais o servo, não tem mais o escravo, tem o empregado, onde se paga um salário. Esta pessoa foi progredindo nas suas condições trabalhistas, recebendo férias, outras vantagens, para que essas pessoas pudessem ter mais dignidade progressivamente. E, ao mesmo tempo, os sistemas políticos foram se alternando. Saíram da monarquia, foram para a monarquia constitucional, foram para repúblicas. Hoje nós temos eleições numa boa parte do nosso planeta. Percebe como vai avançando? A exclusão social incomoda em muitos lugares. Legislação que conclama para que nós consigamos vencer todas essas dificuldades. Tudo isso são fenômenos importantíssimos para o nosso processo de desenvolvimento, que não pode ser feito da forma violenta, através do sangue das pessoas. Tem que ser de maneira que a gente consiga, de maneira pacífica, ainda que se lute, mas lute sem violência, para a construção de uma sociedade melhor. E esse texto que nós estamos vendo, que é a questão 806, ela termina o último trecho dessa resposta, 806A, dizendo: só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da condição social. Então, a ideia que a gente percebe que deverá ter no futuro é uma sociedade com menos exclusão, melhores condições de funcionamento dentro dela. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, o item 17, no seu primeiro parágrafo, os Espíritos citam aqui as condições para que a gente esteja num mundo de regeneração. O parágrafo é grande, mas tem um pedaço aqui que diz o seguinte, item 17, item 17, primeiro parágrafo, é meio grandinho, mas aqui diz assim, que para o mundo de regeneração, existirá a necessidade de que todos reconheçam Deus e tentem caminhar para Ele cumprindo suas leis. Sociedade materialista não vai para a regeneração. Precisamos redescobrir Deus para nos reconectarmos a uma sociedade melhor. Então, esse modelo de sociedade que a gente vive, extremamente violento e materialista, não vai para a regeneração. Esses indivíduos não são indivíduos típicos de regeneração. O planeta vai, mas eles não irão. E é muito importante esse período de turbulência da Terra, que é para a gente poder separar claramente quem é joio e quem é trigo. Quem odeia, quem é violento, evidentemente, não faz parte do mundo de regeneração. Então, aqui as pessoas reconhecem Deus e caminham para Ele, cumprindo suas leis. Então, eu preciso ter uma relação com o divino. Agora, também tem uma outra coisa. Perfeita equidade preside as relações sociais. Então, a relação com o próximo também tem que ser revista. Não é só a conexão com o divino. Eu não posso ser uma sociedade excludente. Uma sociedade que exclui não vai para a regeneração. Se a gente tem que dar um passo para regenerar, nós temos que nos reconectar ao divino, nos reconectar ao sagrado, e temos que nos reconectar com o nosso próximo. Uma sociedade que exclui, que isola, que abandona as pessoas, ela não é uma sociedade que tem o perfil da regeneração. O mundo vai para a regeneração, mas os que defendem a exclusão não irão. Os que defendem o materialismo não irão. Os que estão dispostos a construir uma sociedade sem Deus ou uma sociedade excludente, não vão. E aqui tem uma terceira coisa, muito importante. Deixei para o final. Diz assim: a humanidade experimenta as vossas, ela está liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Está isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura e do ódio que sufoca.
em todas as frontes escrita a palavra amor. Então, se em todas as frontes está escrita a palavra amor, não é com violência que a gente vai chegar lá, entendeu? Então, vamos construir uma sociedade melhor? Sem dúvida nenhuma. Só que ela tem 3 elementos para a gente chegar lá. Conexão com o divino, com a fé, com o espiritual, com a espiritualidade. 2, conexão com o outro, uma sociedade que enxerga todos como irmãos. E 3, nós vamos construir isso sem ódio, sem paixões, sem inveja e sem orgulho, usando apenas o amor. É dessa maneira que se constrói uma regeneração. Por isso que ela está um pouco longe da gente conseguir concretizá-la na Terra. Mas se for por outro caminho, a gente vai e a gente volta, a gente vai e a gente volta. Quantos regimes acreditávamos que eram superiores e que depois foram derrubados assim, pelo fato de terem sido construídos pela mão da violência? Que a gente pense nisso. As desigualdades sociais, elas não são, na verdade, desigualdades que Deus estabeleceu sobre a Terra. Mas fomos nós que fizemos isso. E se fomos nós que fizemos, nós que teremos que resolver, mudando as nossas próprias vidas. Nós vamos precisar terminar, porque muita gente tem que ir para outras lives, eu não quero prender ninguém nas lives que precisa ir. Então, nós iremos fazer a nossa prece para que a gente possa concluir o nosso estudo de hoje. Semana que vem, a gente toma a questão 807, ainda das desigualdades sociais. Aí quero mostrar para vocês algumas considerações que existem na obra de Viana de Carvalho. Tá bom? Vamos orar? Querido Senhor nosso, que consigamos construir a sociedade que desejas que façamos. Não permite, Senhor da vida, que as nossas almas mergulhem na dor, da violência, da descrença, do desamor, na crença de que assim estamos construindo uma sociedade melhor. Mas enche as nossas almas da certeza que precisamos de Ti e de que precisamos amar ao próximo para que vençamos esse período tão doloroso da nossa história. Ajuda-nos nesse propósito, Senhor. Abençoa as nossas almas e guarda os nossos corações sob a Tua paz. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.